Oi, galera! Eu tô aqui para dar uma breve explicação e fazer uma breve correção sobre o que foi o PET de Geografia da primeira semana, tá? Sobre o conteúdo da primeira semana. O conteúdo, então, da primeira semana de Geografia do segundo ano foi o quê? Urbanização, êxodo rural, problemas do espaço urbano. Antes da gente dar uma introduzida aí sobre os assuntos, sobre os conceitos, né, que é a primeira coisa que já comecei falando no PET, vamos entender a diferença de município para cidade. O município, ele compreende toda a área territorial, até a gente ter a divisa com outros municípios, né? Ou seja, ele inclui a zona rural, mais a cidade, a área construída, a área que normalmente vai abranger os serviços essenciais, posto de saúde, supermercado, comércio, enfim. Ou seja, município abrange tudo, zona rural e cidade. A cidade não. A cidade é tudo aquilo que aquele município tem só de área construída, só de serviço essencial, ou seja, não inclui a zona rural. Essa é uma diferença primordial para a gente entender, então, do que a gente está falando quando a gente fala de município, quando a gente fala de cidade, quando a gente fala de todo o território de uma determinada localidade, tá bom? Um dos primeiros conceitos que é trabalhado aí no PET de vocês é a urbanização. Aí é trazido como um processo em que a população das cidades cresce mais rapidamente que a população do campo. Esse processo ele está acontecendo e ele vem acontecendo de forma muito mais intensa nos últimos anos, né? As pessoas elas estão saindo do campo e indo para as cidades com muito maior intensidade. Coisa que antes não era tão comum. As pessoas antes elas viviam mais no campo. Hoje não mais. Elas já vêm buscar serviços essenciais na cidade com muito maior intensidade. A principal força propulsora, ou seja, o motivo pelo qual a urbanização vai acontecer cada vez mais de forma mais intensa é a migração. O que é migrar? Quando a pessoa ela muda de um local e ela vai para outro por vários motivos. O principal motivo que faz as pessoas migrarem é a procura de trabalho, é a procura de uma melhor condição de vida nas cidades. É o principal motivo, as pessoas migram principalmente por trabalho. É claro que existem aquelas migrações voluntárias, que as pessoas realmente queriam mudar de local para conhecer outras localidades, entre outros motivos, mas o principal é a busca de trabalho. É o que a gente vê em todo o cenário nacional quando a gente vai estudar os mapas de migração do Brasil. Bom, o que a cidade ela tem mais que o campo? Oferta de emprego, que normalmente está ligado à industrialização. Onde a gente tem industrialização, normalmente a gente tem uma oferta de emprego muito maior, porque é uma consequência, a gente precisa de mão de obra. Quando a gente fala de industrialização, a gente também está falando de colocar uma indústria num local que vai dar um mínimo, né, de estabilidade para que aquela indústria possa se instalar ali, vai dar o mínimo de chance para aquela indústria se instalar ali. Eu estou dizendo, quando eu falo sobre estabilidade, eu estou falando de uma boa estrada, uma boa forma de escoar minha produção, de mandar minha produção para outro lugar, fontes de energia, né, que sejam boas. Eu estou falando de um fácil acesso da minha mão de obra àquela indústria. Então, são vários fatores que fazem com que as indústrias se instalem nas cidades, o que vai fazer com que a urbanização também ocorra muito em prol dessa industrialização. Ou seja, são dois conceitos que eles estão sempre unidos, eles estão sempre juntos, é sempre bom a gente prestar atenção nesses dois conceitos. Já no terceiro parágrafo, fala aí do aumento considerável da população urbana. São dados apenas, né? E vem trazendo a explicação aí sobre a diferença dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Por que alguns países eles tiveram uma urbanização e uma industrialização muito mais tardia, ou seja, que aconteceu muito depois em relação a países que tiveram essa industrialização e essa urbanização muito antes. O principal motivo ele é histórico mesmo, desses países que conseguiram juntar mais riquezas e ter as suas colônias de exploração, eles conseguiram se estabilizar antes e se industrializar antes, se desenvolver antes. O pioneiro aí da industrialização foi a Inglaterra. A Inglaterra ela começou juntando muitos metais, né, com metalismo, ela começou juntando muitos metais e conseguiu aí criar grandes fábricas e, consequentemente, uma urbanização exageradamente significativa, né? Uma urbanização que veio aí em consequência dessa
dessa industrialização, porque veio muita mão de obra, muita mesmo, mão de obra do campo trabalhar na cidade, em busca de melhores condições, em busca de salários, que não eram dos melhores nessa época, não mesmo, mas as pessoas, elas tinham que sobreviver, elas tinham que ter o que comer, então elas iam em massa trabalhar nessas fábricas, nessas empresas, nessas indústrias. E aí surgiram as grandes cidades e, consequentemente, os grandes problemas urbanos, porque não adianta nada a gente ter uma cidade, não adianta nada a gente construir uma grande indústria e trazer mão de obra em grande quantidade se a gente não tem um mínimo, né, decorrente dessa urbanização para a gente estar trazendo para os nossos, para as nossas pessoas, para os moradores daquela determinada cidade, daquela determinada região. Então faltava energia elétrica, rede de esgoto, gás, faltava diversas coisas, como falta hoje em locais que tem uma urbanização muito significativa de forma muito rápida. A gente pode citar, por exemplo, as comunidades, as favelas, que tem aí um boom de urbanização, vem aquela grande quantidade de pessoas que não têm onde morar, não tem condições de morar em outro lugar melhor, e aí o Estado ele realmente não dá essa estabilidade, não fornece os meios necessários por diversos motivos, né? Por às vezes ser uma área de invasão, de tomada mesmo, que não era uma área escriturada, porque essas pessoas não tinham condição financeira de morar num local melhor, e aí vira todo aquele problema urbano, aquele embate, população civil e Estado, enfim, todos esses problemas que a gente tem. Considerando que a urbanização moderna é um processo estreitamente ligado à industrialização e ao capitalismo, tá até dizendo aí, os países mais urbanizados também são os países mais industrializados, né? E que são aqueles países que são mais desenvolvidos, porque uma coisa é consequência da outra. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil não é, gente, um país com alta densidade demográfica. Ele tem cidades, sim, com alta densidade demográfica, com muitos habitantes por quilômetro quadrado, mas o Brasil em si, ele tem um território muito grande e grandes áreas que ainda não foram ocupadas por muita gente, justamente porque a gente tem uma área de agricultura muito grande, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem várias coisas, né, várias características naturais e também feitas pelo homem que impede essa alta urbanização. Em alguns países, logo depois da Segunda Guerra Mundial, acontecia um rápido processo de urbanização, como está dizendo aí. Né? Ou seja, os países desenvolvidos eles já estavam urbanizados, industrializados, e aí a América Latina e outras regiões onde a gente tem países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento começaram a se industrializar e se urbanizar tardiamente, muito depois desses países já desenvolvidos, já industrializados. Em relação à urbanização, a América Latina é a região mais urbanizada dentre o grupo de países subdesenvolvidos. Outra parcela desse grupo de países que tem apresentado intensa urbanização em razão do êxodo rural, que é uma coisa que a gente tem que falar, e tá falando do êxodo rural, né? São justamente esses países mais pobres em que não tá havendo um motivo, uma motivação, as pessoas não estão vendo um motivo para elas continuarem no campo. E aí o que precisa ser feito? Precisa se investir melhor no campo, no trabalhador rural, na agricultura familiar, porque é responsável aí por grande parte do alimento que chega à nossa mesa, no pequeno produtor, que é o que não acontece. Muitas das vezes não é nem a cidade o atrativo, mas a expulsão do campo em relação, por exemplo, aos grandes latifúndios que acabam arrendando essas terras, as pessoas voltam para a cidade, né? A gente tem muita cana, muita soja que acaba ocupando o espaço dessas pequenas propriedades, e essas pessoas não veem saída que não ir para a cidade procurar uma melhor oportunidade, uma melhor forma de estar se sustentando, enfim. A gente tem países subdesenvolvidos quase não industrializados, que não tem quase nada de industrialização. Exemplos aí, ó, clássicos, né? Butão aí é o menos industrializado de todos. Dos motivos é porque ocorreu mais recentemente, então o país ele demora muito a se desenvolver, então ele vai se industrializar e se urbanizar mais tardiamente. Quando a gente tem a urbanização sem planejamento, então a gente vai ter doenças, problemas de infraestrutura, só repetindo aquilo que eu já falei. O êxodo rural
Aqui está conceituando o êxodo rural no último parágrafo. É um processo também provocado pela mecanização do campo. Como eu falei, as grandes propriedades rurais, elas trabalham aí com o serviço quase todo mecanizado. Então, ela acaba não conseguindo trazer essa mão de obra que as pequenas propriedades familiares normalmente têm, normalmente comporta, né? Então, uma colheitadeira substitui 700 homens, né? Então, tira aí 700 empregos. Então, não tem motivo para essas pessoas se manterem no campo quando elas não têm condição de continuar com a agricultura predominantemente familiar. O PET ele também dá sugestões, né, de vídeos e de sites que vocês podem entrar para estar sabendo mais coisas. Então, começando com as atividades do PET da primeira semana, do segundo ano, vamos entender aí o que a primeira atividade está pedindo. Está pedindo para você fazer uma análise da tabela, e essa tabela, ela mostra a taxa de crescimento da população urbana entre as décadas de 50 e 60 nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Bom, o que está mostrando aí? Que nos países subdesenvolvidos, essa taxa foi muito maior em comparação aos desenvolvidos. Como eu já expliquei, os países desenvolvidos eles tiveram uma urbanização muito anterior aos países subdesenvolvidos. Então, essa urbanização aconteceu muito antes, porque eles já tinham uma economia que permitia isso. Já os subdesenvolvidos, a maioria deles no passado histórico eram colônias de exploração. Então, eles não tinham toda essa condição de se desenvolver, de se urbanizar, enfim. E aí pergunta o que essa tabela representa sobre a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos durante essas décadas. E uma sugestão de resposta, sugestão porque a geografia humana ela permite várias respostas desde que você não fuja do foco da pergunta, ela permite várias respostas escritas de diferentes maneiras desde que faça sentido o que você está escrevendo, né? E aí está escrito que o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos aconteceu mais recentemente, o que eu acabei de explicar, e de forma muito mais acelerada em relação aos países desenvolvidos, porque foi uma urbanização que aconteceu de uma forma muito mais causada pelo êxodo rural do que, tecnicamente, do que em relação à urbanização, à criação de fábricas, indústrias, enfim. Nesses países, a rápida industrialização ocorrida após a Segunda Guerra Mundial gerou um acentuado desequilíbrio das condições de vida entre as cidades e a zona rural, com certeza, porque a gente precisa do campo para estar servindo a cidade, não tem como a cidade sobreviver sem o campo. O campo ele tem serviços essenciais à cidade, provocando o êxodo rural intenso e rápido, né? Por esse motivo, surgiu uma gama de problemas sociais, porque aí as pessoas vão para a cidade, elas não têm onde morar, então acaba surgindo as favelas, né? Elas começam a, às vezes, muitas das vezes, ficar sem empregos, porque o agronegócio acaba ocupando demais o campo e principalmente as pessoas que trabalhavam com agricultura familiar, elas não são adaptadas a outros tipos de emprego nas cidades, então quando elas vão para as cidades, elas não sabem muito o que fazer, isso acaba aumentando sim índices de violência e de poluição e drogas, uso de drogas, entre outros problemas, justamente porque não houve um planejamento, não houve toda uma estrutura preparada para receber essas pessoas. Bom, questão B. Quais fatores levaram a população a migrar para grandes cidades em países subdesenvolvidos? A precariedade das condições socioeconômicas no campo, gente. É aquilo que fica repetitivo, mas é isso que a gente fala. A difícil vida no campo. E a falta de oportunidade até nas cidades menores faz com que as pessoas migrem para cidades maiores ou para cidades, porque não existe investimento. Lá no começo eu expliquei a diferença de município para cidade, para vocês entenderem quando eu falo cidade. Eu não estou falando de todo o território. Quando eu estiver falando município, aí eu estou falando de todo o território, incluindo zona rural, tá? O setor, falta de investimento no setor público e privado também, porque se o setor privado investisse em determinadas áreas, também haveria uma melhor adaptação dessas pessoas nas cidades, e isso faz com que essas pessoas migrem, né? Ou seja, o principal fator é econômico, as pessoas migram à procura de melhorias de vida. Atividade 2. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, cite 3 metrópoles.
Primeiro a gente tem que entender mais ou menos como que funciona as metrópoles. Nós não é toda a capital que é metrópole. Nós temos metrópoles e nós temos capitais que não são metrópoles. Quando a gente está falando de metrópole ou de uma região metropolitana, a gente está falando de várias cidades de suma importância, várias cidades com um tamanho considerável, com uma industrialização aí bastante considerável, com uma população considerável e que cresceram tanto que se ligaram à capital, na maioria das vezes. Eu tô falando de cenário nacional, elas se ligam à capital, em volta dessa capital. Então, o que que acontece? A cidade ela fica tão grande que ela toma conta de todo o município, então a gente praticamente não tem zona rural. E aí, uma cidade ela acaba se juntando à outra. Então, quando a gente tá numa cidade, a gente não sabe se a gente tá nela, se a gente tá na outra, porque junta tudo, que é como se a gente estivesse num lugar só. Então, é como se fosse uma grande, imensa cidade, composta por várias outras, porque na verdade elas foram ligadas. Esse processo em que as cidades são ligadas, ele é chamado de conurbação. Não necessariamente todas as cidades da região metropolitana vão ser conurbadas, mas elas têm uma proximidade aí de serviços, a questão das pessoas que fazem esse processo de vai e vem, né, dessa migração pendular de vai e vem, de trabalha num local, mora no outro, estuda numa outra cidade, que é muito grande. Né? Inclusive com linhas de ônibus comuns, sem pegar a linha de ônibus de viagem, nem nada disso. Esse processo de metropolização, ele ocorre, então, na junção de cidades muito importantes, normalmente ligadas à capital. Eu coloquei 3 exemplos de cidades aí, que são metrópoles, né? 3 exemplos de metrópoles, de conjuntos de cidades, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas a gente tem outros exemplos em outras regiões. A questão B pede para descrever as principais características dessas 5 metrópoles, considerando características populacionais dos serviços prestados. Aí vocês poderiam colocar essas 3 metrópoles, vocês poderiam colocar a população, quanto de renda que gera, o PIB. Essa questão aí vocês poderiam colocar várias coisas, né, que são as principais características. Eu coloquei característica geral porque você poderia escolher qualquer uma dessas metrópoles, né? Então você poderia colocar que concentra 1/4 da população do país, organiza uma rede urbana que envolve muitos municípios vizinhos, estabelece com o estado todo, ele depende aí da região metropolitana, né? E tem uma grande quantidade de serviços prestados, de atividades na região, são várias características, vocês vão filtrar aquelas que vocês acham as principais das metrópoles que vocês escreveram e colocar na resposta. A próxima questão, ela pede para observar o mapa mundi da urbanização de 2020 para resolver as atividades 3 e 4, ele tá aqui, tá meio pequeno. Dá pra ver melhor nesse link, mas acabou que no meu computador eu não consegui ver direito. Mas ele tem a legenda que mostra a taxa de urbanização. Quanto mais escura a cor, maior a taxa. Normalmente os mapas, eles têm essa linguagem cartográfica, né? Que quanto mais escuro o tom ou mais quente, maior vai ser a intensidade. Essas convenções cartográficas, elas ajudam muito a gente a interpretar um mapa, uma imagem geográfica, mesmo olhando de forma mais rasa. E a atividade 3, né, que é a mesma, diz que os círculos vermelhos representam as megacidades e pediu para citar 2 megacidades para cada continente. Então, olha aí, vocês vão ver a localização das megacidades que a gente tem, né, no Brasil, e vão citar 2 para cada continente. Na América, na verdade você poderia escrever aqui, eu coloquei aqui, mas tanto faz. Eu coloquei São Paulo no Brasil e Nova York nos Estados Unidos, ó. Já na África, Cairo no Egito, Lagos na Nigéria, Ásia, Tóquio no Japão, Xangai na China, Oceania, Europa, enfim, coloquei 2 exemplos, isso aí era só vocês fazerem uma pesquisa ou analisar o mapa e descobrir o nome da cidade, não era tão difícil, é uma questão simples para ser respondida. A4, como é classificada a maioria das cidades brasileiras? Bom, as cidades brasileiras, elas não têm uma influência tão grande
quando elas não são capital ou uma cidade referência. Quando a gente fala de cidade referência, a gente pensa em Minas Gerais, a gente pensa na principal, que é a capital, né, que é uma cidade grande. A gente pode pensar também em algumas cidades que tenham uma significativa importância regional, que normalmente ela vai abranger serviços essenciais ao redor, a comunidade ao redor, por exemplo, Uberaba, que tem uma importância muito grande para as cidades ao redor, Uberlândia, quando a gente fala de Triângulo Mineiro, né, as outras regiões também. Porém, a maioria das cidades do Brasil, elas são menores, elas são cidades apenas locais, ela tem uma importância local, ela tem uma importância pequena. Não é uma importância regional, como Uberlândia, como Belo Horizonte, que na verdade tem uma importância estadual, né, uma importância muito maior. Mas a gente tem cidades locais, tem uma importânciazinha ali que serve de referência para algumas cidadezinhas ou distritos que a gente tem ao redor. Então, a maioria das cidades brasileiras, elas exercem um grau de influência, mas não muito elevado, tá? Por isso elas são classificadas como cidades locais. Bom, escolha uma das metrópoles brasileiras e crie uma lista com 10 palavras ou expressões que caracterizam bem a metrópole. Atividade 5. Vocês poderiam criar palavras que vocês achassem que caracterizaria bem as metrópoles. Eu coloquei aí, escolhi uma metrópole, coloquei São Paulo, porque São Paulo tem uma importância internacional muito grande quando a gente fala de Brasil, de bolsa, de valor, tudo isso. São Paulo, ela tem essa conexão internacional maior do que em relação às outras metrópoles. Então, eu escolhi 10 palavras aí que eu achei que ilustrasse bem essa realidade, mas vocês poderiam colocar outras palavras que vocês achassem que também ilustrasse. Agora, vocês tinham que separar essas palavras por ordem de importância usando um critério. Se a gente for usar o critério de população para São Paulo, no caso, vocês poderiam colocar população, mundo, imigrantes, ou seja, imigrantes de todo mundo, né? Se a gente for usar o critério de economia, decisão econômica, influência internacional, empresa, infraestrutura, produção industrial, que está ligada aí ao mundo inteiro. Aí a gente pode entrar até num contexto de globalização e tudo mais. A C, ela já é muito pessoal. Essas daqui vocês poderiam usar o critério que vocês quisessem, desde que fizesse sentido. Mas a C, ela é muito pessoal, né? Ao terminar, utilize sua criatividade, produz uma história em quadrinhos. Então, vocês teriam que produzir, ilustrar uma história em quadrinhos que fala sobre a metrópole e suas potencialidades. Vocês teriam que pesquisar um pouco para entender a realidade das metrópoles, porque a maioria das pessoas não estão em regiões metropolitanas, né? Minas tem 800 e poucas cidades, né, 800 e poucos municípios, e a região metropolitana ela não tem tantos municípios assim, né, ela abriga poucos municípios, apesar de com muitas pessoas, né, apesar de ter uma população muito grande, são poucos municípios, então a maioria das pessoas elas não estão inseridas dentro dessa realidade metropolitana, então aí vocês precisariam pesquisar um pouco como é essa realidade, como é isso de você estudar um lugar, morar no outro, de você não saber bem onde você tá, de ter um fluxo de gente muito grande, e toda essa correria que acontece aí nas metrópoles, todo esse movimento, toda essa proporção muito grande que as metrópoles elas têm. Então, aí seria uma coisa pessoal, vocês teriam que fazer uma pesquisa pequena e ilustrar por meio de uma história em quadrinhos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.